assim, É que na hora que começa sorrindo. Igual no repórter. Ei! Gente, boa noite, tudo bem? Hoje, com certeza, o chá vai ser bem diferente. A gente está de volta depois de vários meses de férias. Então, nós vamos voltar a ter as edições do chá, que acontecem de 15 em 15 dias, onde eu convido alguém, algum profissional, para estar falando da área de estética, de alguma tecnologia, de algum tratamento e levando para vocês o conhecimento a respeito de algum tema. Então, a partir de hoje, a gente inaugurou a série 2018 com um convidado ilustre, que é o meu amigo Fábio Borges, que não aceitou tomar chá de jeito nenhum. Teve que ter café, tá com cafezinho aqui dele, cafezinho especial, né? Eu e toda a equipe. Ele já contaminou todo mundo. Ele transformou o chá com Frois hoje em café com Frois. Porque, tirando eu sozinha com meu chazinho maravilhoso. Um chá sinistro. Fora o meu chá, o resto, todo mundo tomou café. Então, hoje é um híbrido, chá, café com Frois. Com a presença do Fábio Borges. Fábio, obrigado pela presença, pela participação. Você veio falar hoje de jato de plasma, que eu acho que é um tema que todo mundo está super interessado em saber, porque é novo para nós da estética, né? Não é um tema novo na área geral, né, de saúde, mas pra gente da estética é muito novo. Tem muita dúvida, muita pergunta, muita coisa que o pessoal quer saber. Então vamos começar logo falando o que é jato de plasma. Para quem não conhece, eu recebi várias mensagens assim, jato de plasma? O que é isso? Teve gente que me mandou mensagem, né, quando viu o folder, não sabe nem o que é. Então me explica o que é o jato de plasma enquanto eu tomo meu chazinho maravilhoso aqui. Tá bom. Então vamos aos tempos bem remotos, 1879, enfim. Bem antigo. O plasma, ele é muito antigo. Na verdade, o plasma já existe desde que o mundo é mundo. Hoje, quando você vê imagens ou filmes da aurora boreal, aquilo é um plasma. É um plasma. O Sol é um potente emissor de plasma. Se você pensar no universo, o que mais tem é plasma no universo. Fala, caramba, mas tem plasma em tudo quanto é lugar tem plasma. O plasma é um recurso de fácil confecção. É fácil fazer um plasma, a gente viu lá hoje na UFRJ. A gente teve hoje num laboratório de plasma, então foi bom que a gente viu hoje várias maneiras de se produzir plasma. Exatamente. Né? Quem não lembra da TV de plasma, que hoje já não tem mais, enfim. Então, o plasma, o básico do básico, é um gás que foi transformado numa substância ionizável ou uma substância iônica. O gás, ao ser ionizado, e aí a gente pode falar dos mecanismos de ionização, ele emite um plasma. Então, toda vez que eu pego um gás e ionizo ele, eu posso fazer com corrente elétrica, onda eletromagnética ou um produtor de calor. Se eu aquecer demais o gás, eu consigo ionizar e ele emite o plasma. Então, o plasma, ele é considerado como o quarto estado da matéria. Sim. Você tem o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Então, o plasma está próximo do gasoso porque ele é o gasoso ionizado ou o gás ionizado. Então, toda vez que você ionizar um gás, a gente vai falar dos mecanismos para isso, você tem a emissão de um plasma. E só para ficar claro, a cara do plasma. Qual é a cara do plasma? Faísca do alta frequência. Isso eu acho que pelo nome ser plasma, né? Todo mundo pensa em alguma coisa mole, líquida, aquosa. Um plasma, a gente pensa num plasma sanguíneo, que é uma coisa líquida, que tem uma mistura ali celular, mas o plasma aqui a gente está falando de algo que tem um aspecto de faiscamento. Isso. Lembra, por exemplo, a nossa alta frequência antiga, né? O nosso equipamentozinho de alta frequência. E quando você fala ionizável, quem é da estética tem contato com ionizável. Essa palavra não é uma palavra desconhecida, né? E aí, para que as pessoas entendam a aplicabilidade desse plasma, desse estado da matéria que todo mundo, né, conhece os tradicionais, sólido, líquido, gasoso, e o plasma é uma coisa que as pessoas talvez não tinham escutado falar, mas que estava no nosso meio. Então, em relação a isso, a presença desse gás ionizável, para que ele pode ser usado? Vamos lá. O uso do plasma, de uma maneira geral, como você colocou, ele é usado largamente no mundo inteiro. E aí, por conta de toda essa celeuma em torno do plasma, eu resolvi estudar
antes de começar a falar. E aí eu encontrei zilhões de artigos que Se vão... procurar só a palavra plasma, já tem muita começa, coisa. Eu encontrei desde estudos na área industrial, onde... E aí eu vou mostrar na minha aula uma empresa esterilizando escova de dente com o plasma. O plasma tem um alto poder bactericida. Lembra do alta frequência. Lembra nosso alta frequência. Exatamente. Então, as empresas utilizam jatos de plasma para esterilizar tudo quanto é material. É uma forma de uso do plasma. Preparação de superfícies. O engenheiro falou lá hoje. Eu posso preparar uma superfície que recebeu uma camada de tinta para que essa superfície tenha uma característica diferenciada por conta do plasma. Eu posso ter um plasma numa empresa industrial para poder cortar metal. O plasma quente, ele consegue cortar uma chapa de metal. Hoje, os chineses, coreanos, vendem equipamento de plasma portátil para você esterilizar uma maçã antes de você comer ela. Então, o plasma está até na casa das pessoas. É claro, no Brasil a coisa engatinha, mas lá fora é comum. Então, o plasma tem tudo quanto é lugar de várias formas. A própria TV de plasma foi algo que... foi uma moda, né? Quando foi a lâmpada fluorescente, a lâmpada de neon, tudo isso tem plasma. Agora, trazendo isso para a estética, aí a gente vai ter que entender qual o efeito desse tipo de gás, né, com essa corrente que transforma, né, faz esse tratamento de ionização nele, e ele muda as suas características e a sua ação. O que ele pode trazer para um paciente de estética ou para a pele, para o tecido? Sim, em 2005, a gente está comentando hoje, o FDA dos Estados Unidos reconheceu a PSR, regeneração plasmática da pele. Plasmatic Regeneration Skin. Então, o uso do plasma para produzir efeitos na pele. Então, você tem um rejuvenescimento da pele com o uso do PSR, ou seja, o uso do plasma para regenerar a pele. E aí, dentro dos meus estudos, já veio plasma que produz calor na pele e produz um efeito de radiofrequência. Então, eu posso aquecer a pele num nível terapêutico utilizando um jato de plasma. Eu posso desbastar a superfície da pele. Remover a camada superficial. Aí tem um artigo muito legal que ele associa o plasma ao pós-cirúrgico de cirurgia plástica no rosto. Então o médico faz o procedimento, por exemplo, sei lá, marrítido. Isso, e aí depois ele vem com plasma por cima, com um calor vigoroso e até de espantar, porque ele faz numa fase logo após a cirurgia, para melhorar ainda mais aquilo que o médico fez. Ou seja, o médico trabalhou cirurgicamente de forma interna e o plasma vem para o lado de fora trabalhando. E aí, aproveitando que a paciente está anestesiada, como o calor é muito intenso, aproveitando já faz exatamente isso. Aí eu comentei lá hoje de manhã, tem um vídeo que está no YouTube muito legal de um médico, aí você vê todo um aspecto de centro cirúrgico, aí no caso só o médico pode fazer. Ele começa a passar o jato de plasma e a pele da cliente começa a queimar. Ele passa e ele esquadrinha toda ela. Depois que ele termina, ele vem com uma gaze e começa a tirar a pele carbonizada. Então, na hora, ele faz um peeling na hora, muito legal. Então, assim, existem várias formas do uso de plasma na área da estética, que aqui no Brasil a coisa está engatinhando ainda, porque não tem ainda um aparelho que consiga reproduzir tudo que a gente tem visto lá fora. A gente vai falar dos equipamentos ainda, do que a gente tem aqui no Brasil, o que dá para ser feito. Então, hoje, a terapia de plasma, ela pode simplesmente aquecer a pele, mantendo ela íntegra, mas ela pode... fazer um efeito ablativo, ou seja, ela pode atingir a pele fazendo alguma destruição, seja da camada mais superficial ou até mais profunda. Dependendo de vários fatores, de acordo com esse equipamento que você está utilizando. Você tem que ter... domínio da característica do equipamento para ver se ele serve para você utilizar para determinadas afecções ou determinado objetivo terapêutico. Então, na verdade, dentro das questões dos tratamentos, eu tenho o jato de plasma como uma aplicabilidade na estética, desde a estética, né, não invasiva até a medicina estética invasiva. Exatamente. Então, gente, é uma atuação grande. Não dá para pensar no jato de plasma uma coisa só pequena. Ele pode ser, vamos dizer, tem inclusive equipamentos que são até separados, né? O equipamento mais agressivo, o equipamento menos agressivo. Exato. Hoje até isso já
em equipamentos, a gente vai falar dos equipamentos na área da estética que tem uma potência maior e com isso consegue lesionar mais. E tem outros que são menos agressivos que uma classe profissional que não possa agredir tanto. Entendi. Então vamos falar desses equipamentos que as pessoas estão doidas para saber. Tem, olha, primeira pergunta, tem equipamento aqui do Brasil, nacional, já fabricado aqui? Tem. Na verdade, ele assim, fabricado ainda não. Fabricado. Tem importado, esse é da República Tcheca. Sim. E ele tem então a gente não tem nada fabricado aqui, mas a gente já tem importados com a Anvisa. Sim, com a Anvisa tem. Com a Anvisa tem. Então esse aqui é o jato de plasma da Celebrim que você viu lá na Europa. Eu cheguei a ver, postei um vídeo fazendo o jato de plasma na laranja, Sim, exatamente. Que é o equipamento que estava, pelo menos foi o único equipamento que eu vi dentro do congresso, lá no Incas, em Paris, foi o único equipamento de jato de plasma que tinha stand lá. Sim, e esse aqui, ele está aqui no Brasil. Esse equipamento existe aqui no Brasil. Esse aqui é o modelo com uma dosimetria menor que a empresa que vende, a Celebrim, ela indica para o não médico. Eu até conversei com ele, bicho, ó. Então ele tem dois equipamentos, um para o médico e outro para o não médico, com diferentes dosimetrias. Exatamente isso. O médico, ele tem uma ponteira até um pouco alongada, que teria um poder ablativo maior. Eu até conversei com o Bruno, falei, Bruno, aqui é Brasil e não é República Tcheca. Então a gente tem muito não médico que consegue fazer muita coisa que o médico lá fora faz. Sim. Então, assim, eu falei, ó... É diferente, né? Sim, a formação aqui é totalmente diferente. A gente estava falando isso. Exatamente. Então, se o não médico, profissional habilitado, pegar o aparelho dito médico, vai conseguir fazer muita coisa sem invadir a área do médico, sem lesionar, e eu vou falar no curso, o grau de invasibilidade. Claro. Se você invadir demais, você acaba não só deixando cicatriz, mas também invadindo uma área que de repente começou. Hoje eu tenho visto muita gente arrancar ceratose com aspecto bem cirúrgico. Como um cautério. Né? E um cautério cirúrgico. E assim, claro, a gente vê as pessoas usando, mas não tem como acompanhar se houve sequela, cicatriz, enfim, tem muito problema. Exatamente. Aí já não é uma atuação nossa, gente. Atuação em lesão vai... Com certeza, qualquer lesão da pele que tem que ser removida, a primeira coisa que tem que ser feita é um diagnóstico. E esse diagnóstico dessa lesão tem que ser feito pelo médico. Sim. Então, com certeza, você primeiro tem que fazer essa análise, que não é uma análise que pode ser feita por outro profissional que não o médico. Então, como é que você remove uma lesão se você não sabe fazer o diagnóstico do que lesão você está tirando? Sim. Depois você tirou uma lesão, essa lesão tem que ir para uma análise, uma biópsia, então, com certeza não é uma atuação. Mas essa não é a única função do jato de plasma. E eu acho até, Fábio, que o fato dela estar aparecendo muito como retirada hoje de lesão, né? Tira a lesão com jato de plasma. É uma função dele, mas para nossa área não é nosso objetivo. Isso é tratamento patológico. Sim. Então sai, e às vezes até ruim para a imagem do tratamento estético. Assim, eu estou preparando meu material de aula, uma coisa que é a ideia de se enfatizar o seguinte: se você for tratar uma lesão, ela só pode ser benigna, não pode ser maligna. E o grande problema é você identificar, que muita gente não tem condições de identificar o que é maligno e o que é benigno. Então, assim, a gente está na estética há muito tempo, a gente sabe que existem os oba-obas na área da estética, as novidades que começam a ser difundida, propagada, proliferada. Então, assim, sobe e depois cai. Exatamente. Aí as pessoas às vezes se metem a fazer por causa do oba-oba, sem um preparo, sem fazer um curso, pega um videozinho no YouTube, sai fazendo uma porção de coisa, e aí acaba acontecendo o problema. Mas deixa eu falar dos outros equipamentos aqui que existem, não tem como. Então, esse aqui é o jato de plasma da Celebrim. Esse jato de plasma aqui, ele utiliza uma corrente galvânica, uma corrente contínua para produzir o plasma, para produzir o faiscamento. Você vê vários vídeos da característica do plasma no YouTube. E aí começaram a proliferar esses equipamentos aqui, as chamadas canetas de plasma, canetas de jato de plasma. E aí muitas vezes, isso não é plasma, porque o plasma tem que ter o gás, aí tem dúvida, isso não é plasma, não é plasma. Nós discutimos isso hoje até. Exatamente. Se não tem gás, não é plasma. Exatamente. Só que aí as pessoas esquecem de conceitos da física que podem justificar
de que isso aqui seja um gás ou não. E vão ver a pesquisa lá da menina. A gente está fazendo um levantamento. Existe um conceito físico que é o arco elétrico. O arco elétrico você vê bem representado no relâmpago. Quem já viu um relâmpago no céu, já viu um plasma. Aquilo é um plasma. Então, o relâmpago, ele é produzido por descargas elétricas na nuvem que geram um arco elétrico. É o que seria um arco elétrico. Um arco elétrico é a ruptura do dielétrico do ar. A ruptura desse dielétrico gera um plasma. Porque é o seguinte, o ar não é condutor. O ar é um isolante. O ar não conduz eletricidade. Só que a literatura fala que o ar possui alguns íons, poucos íons, que está ligado à camada cósmica, alguns íons. Esses íons, se eles receberem uma carga elétrica, uma descarga elétrica alta, potente, com uma alta voltagem, eles conseguem ser mobilizados. Ao serem mobilizados, um íon bate no outro, que gera um efeito cascata e uma corrente elétrica. Então, aquele ar que é isolante, se ele receber uma descarga de energia elétrica muito grande, ele consegue ser um condutor. Então, o ar que é isolante, quando ele recebe muda, aí é chamada a quebra da barreira de elétrico. O dielétrico é um isolante. Sim. Então, o ar que é isolante, ele começa a ser condutor. E é nessa hora que ele gera um plasma. E aí, várias empresas, os chineses investiram nisso, começaram a investir num equipamento de arco elétrico. Então, esse equipamento aqui, ele gera um arco elétrico e, consequentemente, o plasma. Foi a nossa discussão lá hoje. Aí a gente foi na fonte. Lá no engenheiro que sabe o que é plasma e o que não é plasma. Exato. Então, a corrente elétrica no ar, no nosso ar atmosférico, pode gerar plasma? Pode. Pode. Agora, a pergunta isso acontece no aparelho? Exatamente. Será que esse aqui, com um tempo mínimo de exposição ao ar, né? Porque na hora que ele sai, será que ele gera o plasma? Será que essa descarga aqui, esse arco elétrico tão rapidinho, gera um plasma? Teoricamente sim, mas segundo o engenheiro, ele acha que seria um tempo de plasma muito pequeno. E aí, assim como tem empresas que divulgam que existem equipamentos lá fora de arco elétrico que gera plasma, os chineses investiram e hoje você tem vários. E aí, hoje, a gente, quando pensa nas canetinhas chinesas, supostamente de jato de plasma, a gente pensa muito mais no efeito cautério do que na produção de plasma de verdade. Se a gente pensar em tratamento só com os efeitos da corrente, a gente vai voltar àquele efeito de retirar a lesão, de cauterizar, que não é o nosso objetivo. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, que a gente já tem gente perguntando, vou mandar um beijo para Tati, do Summit, lá do Fortaleza, que depois a gente vai falar. Bora. Analisa, que está organizando nosso evento agora. Estaremos com ela amanhã. E Michele, colega nossa lá Michele Sanz, parceira. Exato, um beijo para vocês. Qual é a pergunta? Bom, a primeira pergunta que a gente tem é se o jato de plasma ele é capaz de estimular o colágeno. Sim, então vamos por partes. Então você tem esse jato de plasma aqui, que seria um jato de plasma de verdade, você consegue jogar ele na pele, e aí eu com a Rafa, a gente começou a medir a temperatura que ele provê na pele, e ele esquenta bem a pele, e toda vez que você esquenta a pele, você consegue mexer com colágeno. Esse é o princípio básico. Esses aqui, cada pontinho desse de cautério gera uma queimadura na epiderme, mas com repercussões térmicas na derme, que ela está logo embaixo. Exato. Então, esse efeito de cautério na pele gera calor sim e modifica o colágeno. Isso eu estou falando desses aqui. Mas se você for pensar num jato de plasma clássico, da PCR, da regeneração plasmática da pele, eu consigo produzir calor na pele e mexer com colágeno. Então, o que o jato de plasma vai fazer para mexer com colágeno é através do aquecimento da pele. Do aquecimento. Provavelmente o efeito inflamatório também, o efeito trauma. Tudo que a gente já sabe da rádio. A gente já sabe. Mas provavelmente o calor é o responsável por todo esse efeito. Bom, em relação à grande questão que todo mundo comenta. E aí, todo mundo pode usar o jato de plasma?
Esses equipamentos podem ser manuseados pelo profissional da estética, pelo fisioterapeuta, pelo biomédico, pelo médico, que é claro que vai utilizar. Sim. Como é essa questão do uso? Qual é a sua opinião disso? Já que a gente está discutindo equipamentos, claro, né? Claro. A gente sabe que nós, brasileiros, eu falo isso muito nos cursos, a gente está no topo da cadeia mundial a nível de procedimento estético. Então, a gente tem aqui profissional de estética de nível superior, te perguntei onde se tinha algum lugar. Sim. Então, a gente faz muita estética, porque a gente tem o produto cliente para poder consumir tudo isso. Então, a gente faz muita coisa que lá fora não faz. Então, o profissional de estética no Brasil, ele é muito capacitado para fazer muita coisa. Só que, às vezes, eu vejo muita gente invadindo muito a área do médico. Os médicos, já tem muito médico dizendo que quem não é médico não pode fazer jato de plasma. Só que às vezes o médico fala também com uma reserva de mercado sem ter conhecimento exatamente do que é um jato de plasma. Então, se eu pego esse jato de plasma aqui, eu posso muito bem aquecer a pele sem invadir essa pele a ponto de ablação. Mas a gente pode usar sem fazer esse processo. Pode, sem problema. Agora, eu posso usar esse mesmo aqui com uma dose maior com ablação. E cortar a pele, e fazer corte, fazer muita coisa. Você pode usar com ablação para diferentes fins. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, os cautérios ou os aparelhos de arco elétrico, se eu disparo ele na pele por um tempo muito grande, se eu fico aqui parado com ele, aí vai da imprudência do profissional, eu invado a derme e gero cicatriz. E aí eu fiz besteira. Mas se eu deixar ele por um tempo pequeno, com uma dose controlada, eu só queimo a epiderme e aqueço a derme. Então, depende muito de como eu faço. Hoje eu vejo muita gente... Seria um efeito peeling. Aí a gente já está pensando no efeito remoção de barreira, remoção de camada superficial, troca dessa pele, melhora a tua pele. A minha invasibilidade, ela é limitada, contínua. Então, assim, eu estou trabalhando de forma criteriosa, de forma cuidadosa, para não gerar cicatriz. Claro. Se eu invadir a derme, o risco de cicatriz, eu estou queimando a derme, o risco de cicatriz é grande. Eu vejo muita gente aí destruindo a pele para tirar uma ceratose, uma verruga, e a gente não vê depois o acontecimento que pode gerar uma cicatriz. Que se não fizer bem... Se eu fiz aí é para mostrar no curso, hoje existe a técnica da curetagem. Que é comum, eu posso fazer por uma efêmide, por uma mancha. Eu queimo a epiderme e passo um algodão, uma gaze embebida numa solução antisséptica para tirar a pele carbonizada e com isso eu consigo retirar a mancha também. Isso tem uma certa segurança de que eu não invada demais, então o profissional tem que ter habilidade para não invadir demais. Se eu queimar a pele demais tentando tirar uma mancha e invadir a derme, eu vou deixar a cicatriz. Aí eu vejo muita gente tirando ceratose. O indivíduo queima, cureta, queima a quantidade de queimando aos poucos, fazendo a curetagem, invadindo devagar, sem queimar demais. Eu vejo gente torrando, a ceratose quase pega fogo. Aí vai resposta inflamatória. Exatamente. Eu tava com uma ceratose aqui nas minhas costas, eu pedi para a Rafa fazer, a Rafa pegou esse aqui e queimou a ceratose, mas ele queimou deixando ainda uma quantidade grande, assim, muito diferente do que muita gente faz. Ela deixou ainda a ceratose no tamanho dela quase. Pensar, remover a ceratose com isso é uma coisa que não pode ser feita. Aí, então, não pode ser vendido um produto químico na farmácia para tirar a ceratose. Sim, só que o detalhe é... O problema é que aí você pode passar do ponto. O quanto eu invado essa ceratose ou eu invado essa pele para tirar a ceratose. É que é o problema. Então, eu vi esses dias, mandaram para mim um vídeo onde a pessoa segura a ceratose, a verruguinha, e ela vai cortando com o arco elétrico. Eu fiquei, caramba, aquilo tinha deixado um buraco ali. Claro, um procedimento muito dermatológico. Claro, talvez tenha sido no começo, no oba-oba, a gente se prepara. Enfim. Agora, e a sensação da pessoa quando está fazendo jato de plasma? Né? O pessoal quer saber assim, dói, incomoda, é desconfortável, é confortável, é chato. A gente hoje experimentou vários jatos de plasma. A gente hoje, assim, e hoje foi legal a visita lá no CETEC, que a gente fala do jato de plasma DBD, que é o descarga de barreira de elétrica, que é um clássico do plasma frio.
E tem tudo quanto é lugar, é fácil de fazer, tanto que o alta frequência é um jato de plasma DBD. Então a gente já usa jato de plasma há muito tempo. Só não chamava de jato de plasma. Sim, e aí você lembra, quando você encostava o dedinho no vidro, você via na fibula hoje. Então, porque a gente vê uns vídeos de YouTube e em várias imagens do indivíduo botando o dedo e sentindo o jato de plasma direto, porque aí você tem um jato de plasma direto e indireto. O DBD, o alta frequência, e o que nós vimos lá hoje é o direto. Você toca a mão aqui e ele produz um jato de plasma no seu dedo. Aquele ali é besteirinha. A sensação é praticamente nada. A sensação é igual, eu senti igual o alta frequência, quando você tem aquele faiscamento. Sim. E quando você para ele um pouquinho, aí você sente mais. Se ele ficar em movimento, você praticamente quase não sente. Exatamente. Esse é um jato de plasma. Mas quando eu peguei aquele outro de argônio e passei na minha mão, o cara tinha lá um protótipo de um argônio, ele estava lá com os doutorandos, isso. E aí eu coloquei na minha mão para poder sentir o jato de plasma, e o jato de plasma estava na minha mão, forte, eu pedi, coloca forte, ele colocou forte, e o argônio assoprava bem na minha mão e produzia o jato de plasma. Só que junto com o argônio vinha um arco elétrico, que era o que doía a minha mão. Então quando ele colocava na dose alta, o jato batia na minha mão, o jato de plasma, o argônio e o arco elétrico. E aí doía. Mas doía pela corrente. Pela corrente. O arco elétrico é que doía. Mas era a sensação de queimando com dor, né? Dor, uma dor ardida. Então, falamos de dois tipos de jato de plasma. Um jato de plasma indireto com argônio. Falamos do jato de plasma direto, que é um DBD com alta frequência. Agora você tem o jato de plasma de arco elétrico. Esse tem um arco elétrico de corrente contínua. Sem utilizar uma dose baixa, como eu fiz lá no professor. No professor. Ele ficou no professor. Isso. E aí ele se sentiu tranquilo, foi tranquilo. Aguentou. Uma beliscadinha. Agora, esse aqui, dependendo da dose, é uma sensação de queimação muito grande. E para fazer em áreas como nos olhos, né, no rosto, que é muito sensível, tem que ter um anestésico. Tem que ter um anestésico. Tem mais uma pergunta. A Rosiane pergunta qual é a diferença entre peeling elétrico e jato de plasma. O peeling elétrico, a primeira vez que eu vi foi com o professor Galvez, Gustavo Galvez. Sim. Ele começou a denominar de peeling elétrico. Talvez porque ele não tenha encontrado um aparelho de jato de plasma mesmo e tem trabalhado com os cauterizadores. Então, o que ele faz, a Patrícia já falou, você retira a epiderme queimada fazendo um peeling. Então, o peeling elétrico é apenas uma denominação comercial, que a primeira vez que eu vi foi com o Gustavo Galvez, denominando. E aí, ele, claro, talvez porque ele entendeu que isso aqui não é jato de plasma mesmo, na sua essência. Isso mas a gente vai ver se é mesmo. Pois vamos falar dos estudos então? A nossa previsão dos nossos estudos, né? Hoje o Fábio foi lá. Fala da sua aluna, primeiro. Sim, é o seguinte, a gente tem uma aluna, eu tenho uma aluna que está fazendo. Café com ah, meu Deus, ele quer um café. No meio do meu chá, ele quer um café. Poxa, não tem nenhum café. Né? Ele atrapalha o chá, quer um café, tanta coisa boa para comer. E o chazinho de jasmim maravilhoso. Jesus Cristo. Maravilhoso. Bastidores. A Patrícia botou aqui um chá sinistro. O chá tem perfume de... Não, mas ele é diretamente de Londres. Mas ele tem cheiro de perfume vagabundo. O gosto ela não revelou ainda. Não. Mas ela quase gorfou aqui. Deixa eu falar. Só porque o meu chá, diferente de Londres, de jasmim, ele vai e fala que o chá tem cheiro... Mas tudo bem, tirando o cheiro, ele é gostoso. Tá bom. Bom... a Raíssa, que é uma aluna que eu tenho na UNP, está fazendo o TCC dela e, lógico, abriu uma porta junto com o pai dela, que é o professor Ângelo, que tem a coordenação do Lab Plasma, que é o laboratório, um dos maiores laboratórios e aqui referência no Rio Grande do Norte só para estudo de plasma. Então, hoje a gente foi lá conhecer um pouco mais, o Fábio não conhecia a equipe, e junto com o nosso grupo de pesquisa, o International Research, a gente está fazendo uma série de projetos. Então, o primeiro, que é o estudo que a Raíssa está desenvolvendo com a gente, e junto com o Fábio, que ele está colaborando, porque o Fábio, ele vem estudando o jato de plasma, assim, a preocupação do Fábio é apresentar uma formação que você não só aprenda, entenda,
tem embasamento científico, mas tem a segurança. Sim. Porque senão, você realmente pega um aparelho, ligar esse aparelho e aplicar, realmente o mistério não é grande. Não. Mas entender o plasma, entender a função do plasma, tem meses e meses e meses que eu tenho falado com o Fábio e cada hora ele tem estudado uma coisa, ele descobre outra, mas tem questões que o Fábio não vai achar no livro e nem nos artigos científicos. Porque muita coisa ainda não está clara na geração nova de equipamentos. Nós temos aqui uma geração que acabou de sair de equipamentos de jato de plasma. Então, o que é a nossa grande dúvida que a gente vai estudar junto com a Raíssa e com o professor Ângelo? O que esses aparelhos produzem? Realmente, com o arco voltaico, com a corrente elétrica, eles produzem plasma, né? Porque, na verdade, pela física, é possível produzir. E se ele produzir, será que ele consegue, né? Que aí são estudos posteriores. Consegue efeitos biológicos e fisiológicos que são interessantes para a estética? E como é que eu consigo esses efeitos? Quais os parâmetros que eu vou trabalhar? A gente está falando do aparelho que você pode dosar tudo. Você pode dosar potência, temperatura, trabalhar sem temperatura, trabalhar com temperatura. Você pode colocar uma potência forte, uma potência baixa, fazer efeito ablativo, não fazer nenhum efeito ablativo, fazer um efeito mais suave. Então tem tantas possibilidades que nós vimos hoje que abriu um leque de projetos, desde os projetos básicos de entender o aparelho e o que a gente tem no mercado, até projetos mais ousados e avançados, que é estudo em pele animal, em pele humana e depois estudo clínico, né? Sim. Porque a gente tem que ir para a clínica ver como a gente vai utilizar isso, se a gente vai conseguir realmente bons resultados e resultados avançados, né? Ou seja, resultados seguros. A pessoa vai suportar o aparelho para fazer um efeito legal? Ou a pessoa não vai aguentar porque tem que ser muita potência? Então, tudo isso a gente está planejando. Isso não é para agora, gente. Cada estudo desse... O caminho é longo. É demorado, né? Eu até tenho uma coisa para fazer um parênteses aqui. Muita gente fala assim, me manda mensagem, porque a gente coloca na internet estudos que a gente está concluindo. Eu quero ler o artigo. Já saiu. Cadê o artigo? A gente, quando lança na internet, é quando a gente está começando. Depois eu apresento os resultados, mas ainda tem que transformar isso em estatística, tem que fazer uma análise, tem que escrever o artigo, tem que submeter a revista. E depois que a revista aprovar, depois da análise de vários revisores, é que a gente publica. Publicar é tornar público. Tornar público é vocês lerem e a pessoa poder confiar no que está escrito. Então, a gente não pode, o Fábio ele podia inventar aqui, ó, esse aparelho aqui faz milagres, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Só que isso é uma coisa da cabeça do Fábio e a gente não trabalha com coisa da nossa cabeça. A gente trabalha com coisa que tenha embasamento científico. Para isso, tem que estudar, depois tem que provar, depois tem que alguém aprovar o que a gente estudou para que a gente possa estar conseguindo comprovar e vocês usarem um conhecimento seguro. Sim. Né? O caminho é longo. E as pessoas às vezes não sabem. Mas necessário, porque assim, quantos aparelhos novos surgiram de oba-oba, as pessoas começaram a falar uma porção de coisa, como já estão falando do jato de plasma, e quando as pesquisas começaram a surgir, viram que não era nada disso. E a coisa começa, o grande problema é o seguinte, no Brasil as pessoas não querem ler. Não lê nem a propaganda que a gente coloca. Nada, eu ouvi, mas não tem artigo. Eu encontrei zilhões de artigos de jato de plasma. Desde a preguiça é não ter artigo. Agronomia, enfim, muita coisa. Você vê assim, o efeito bactericida do jato de plasma é fantástico e tem vários trabalhos provando o efeito bactericida. Só que de um jato de plasma feito com argônio, com hélio, com nitrogênio. Tem vários. Não com isso aqui. Então isso aqui é apenas um faiscador que utiliza o ar, nosso ar, a atmosfera. Que teoricamente gera um jato de plasma, só que a essência do efeito terapêutico dele não é o plasma, e sim o cautério na pele. E aí perguntaram sobre o aparelho New Skin. A MMO, que fabrica o New Skin, fez um equipamento que tem até uma variedade de ponteiras bem interessantes, mas com a proposta também do eletrocautério. Então, a proposta deles é do eletrocautério. Porque tem também o público do eletrocautério. Claro. Não, se você, eu vou falar no curso, há como você mexer com a tatuagem, não com uma sessão, mas talvez com umas 5, 6 sessões,
mexer com a micropigmentação, só que tem uma metodologia, você tem que trabalhar com a osmose, colocar uma solução salina com sal estéreo, ou um sal estéreo por cima, poder tentar movimentar a tintura ali, enfim. Hoje, o aparelho Nail Skin também tem Anvisa, como o da CNBM, que são os que nós temos. Os restantes são todos, não tem Anvisa, não. Muita gente usa, é claro, eu não vou entrar nesse método, é fora o íntimo, mas é 5 minutos para quê? Para tomar mais um café? Uma plaquinha de 5 Estamos minutos. acabando, é porque acaba o tempo. Ou você quer ficar aqui falando de Jardim de Plasma até amanhã? Amanheceu o dia aqui tomando café, comendo bolo, comendo croissant e falando de Jardim de Plasma. O chá com Freud, ele é antes e depois de Fábio Boy. Porque antes tinha café, agora tem café na prensa francesa. É outro nível. Tinha só chazinho de jasmim. Aí a pessoa vem e traz o café. Olha que você foi o primeiro que foi permitido, viu? Sim, mas a galera toda gostou. Todo mundo tomou café. Ninguém quis o chá da flor do defunto. Pois é, mas então a gente estava falando da questão da Anvisa. Sim. E aí eu acredito que daqui a mais alguns meses a gente vai ter muito equipamento, não só sendo autorizado pela Anvisa, mas também os futuros fabricados no Brasil. Sim. E é uma realidade que vai entrar na rotina estética. Vai ter que aprender, gente. Não vai ter jeito, tem que estudar. A gente só espera que, assim, aí algumas empresas já falaram comigo, vão querer fabricar, estão querendo fabricar um aparelho. Só que, assim, as empresas no Brasil também estão estudando. Porque até então, ou sabe-se pouco, ou ninguém sabe nada. E aí, ouviram o galo cantar, todo mundo falando, os chineses invadiram o mercado com um aparelho de R$100, não tem Anvisa, tomem cuidado, e as empresas estão se mobilizando, ou para fazer um cautério, se você quiser um com Anvisa, tem o da Nail Skin, que é o único que tem Anvisa aqui no Brasil, ou as empresas vão se mobilizar, fazer um jato de plasma com um gás bacana. Hoje a gente viu no laboratório a diferença entre um jato de plasma feito com um gás hélio e um gás argônio. Diferente. Então, assim, são equipamentos que vão dar efeitos diferentes, pelo que a gente viu lá. E eu achei muito legal a experiência. Tem muita possibilidade. Estão perguntando daquela marca ali, você conhece? Sim, conheço. Esse A não tem não, sem esse A aí, é o R depois do X. Plex. Essa marca também tem Anvisa já, e eles até, na propaganda deles, falam que é o verdadeiro jato de plasma. Agora, pelo que eu vi, é um jato de plasma com efeito de eletrocautério. Também não é de origem de gás. Não. É com arco voltaico. Exato, com arco voltaico também, porque assim, a gente viu lá, fazer um plasma com gás... Tem que ter um cilindro, e o gás, e assim, aí uma coisa que a gente perguntou lá, tem assim, não é muito o métier deles lá, assim, por que não fazer um jato de plasma com CO2? Porque na estética todo mundo tem carbox. Aí é aproveitável, né? Claro, se você puder, e pelo que eles falaram, é possível sim. Então, o campo, a pesquisa está abertíssimo. A gente espera que se tiver um aparelho já com CO2, putz, vai ser fácil. É só o cara despluga da carbox, pluga no jato de plasma e vai fazer jato de plasma. Então, assim, e todo mundo já está acostumado com o uso do cilindro, comprar o cilindro. Já sabe onde compra, é diferente você falar, olha, você vai ter que comprar um gás argônio. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu vou achar uma bala de argônio? Aí a inflamação não explode. Não pode transportar no carro. É nitrogênio, não pode porque é risco. Então, realmente existem vários detalhes que tem que ser estudado para que essa possibilidade de usar um jato de plasma com algum gás no futuro, bem estudado, com parâmetros organizados, controlados, né? Que a gente é uma preocupação do laboratório, do controle desses parâmetros para que a pele não sofra efeitos tóxicos, né? Porque a gente também tem que pensar nisso. Então, para que isso aconteça, realmente vamos ter que ter paciência, estudar, fazer pesquisa. E acho que hoje a gente deu o primeiro passo, né? Foi muito legal. Assim, até que para quando eu começar a falar agora, assim, a visita hoje lá na UFRN serviu para ver na essência os bastidores de um aparelho de jato de plasma. E aí o legal é que a gente trocou experiência, a gente passou a nossa visão para os engenheiros e eles passaram a nossa. E assim, plasma
Eu tenho até isqueiro. Isqueiro de plasma. Que tá na moda. Eu comprei agora um outro, pra mim na China, aquele sai aqui e sai aqui do lado. O do lado eu não sei pra que é não. Eu comprei esse mesmo. Não sei. Não sei. Então assim, fazer um jato de plasma é muito fácil. Eu tenho aqui um jato de plasma de um arco elétrico. Mas isso aqui é para acender um cigarro, não é para tratar ninguém. Então a gente espera que as empresas... É como laser, né? A gente tem laser para mostrar as aulas, laser conte, mas a gente tem laser que epila, laser que trata, laser que cura ferida, laser de todo jeito. Isso também vai acontecer com o jato de plasma. Exatamente. Sim. Bom, temos que encerrar, porque já passamos do horário. Infelizmente, não temos mais tempo. Já acabou? Já acabou. O problema é que acaba, mas vocês podem ter notícias e aprender muito mais do jato de plasma. A sexta-feira, dia 23, né? O Fábio vai estar em João Pessoa, no meeting, que está sendo organizado lá. O curso pré-congresso é um mini curso de jato de plasma que acontece pela manhã. E no sábado, a gente tem todo dia de encontro, onde o Fábio vai estar falando também, mais resumido, que é uma palestra, sobre jato de plasma. Depois a gente vai estar de novo se encontrando em Fortaleza, no Summit, com o pessoal da Avançar, onde o Fábio também vai dar um curso pré-congresso. Vai dar um curso pré-congresso. E vai dar a palestra falando... O Summit é no dia 10... 9 ou 10? 9. Eu acho que é 9. Não, 10 é sábado ou domingo? Bom, é sábado ou 9 ou 10. Vamos conferir. O curso é na sexta e o que Bom, foi? fora isso, gente, tem vários cursos programados em Florianópolis, tem cursos programados pelo Brasil inteiro, vocês podem acessar e ver na rede social. Isso. A agenda do Fábio está sempre disponível, lá. Tá disponível. Tem na sua página também, tá né? No Facebook. No Facebook, Instagram, na fanpage. Então, procura e se informa, porque eu tenho certeza que isso hoje foi assim, degustação, né? Foi. Mas tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, uma conversa e tirar dúvida. E eu tenho certeza que vocês estão vendo que o nível de abordagem que a gente está fazendo e que o Fábio está preocupado em levar é um nível de cientificidade, de segurança para vocês trabalharem com jato de plasma. Muito obrigado. O pessoal está dando tchau. Tchau? Eu vou aonde? Agora nós vamos comer camarão. Ah, é verdade. Tem que ir comer camarão. Tá na hora. Todo mundo com fome, equipe. Ei, gente. Boa noite, tudo de bom. E a gente vai continuar aqui, mas vamos terminar de tomar. Eu acho que eu devia provar meu chá de jasmim. Nunca.